Olá, tudo bem? Nossa equipe está pronta novamente para mais um programa Com Fé é Possível. Estamos de volta porque temos empresas sensacionais patrocinando esse programa. São elas: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e Postos Fênix. Como apoiadores estão conosco Sebem Móveis, Barbearia Molina e Moda Vírus. Temos uma palavra de Deus poderosa para alcançar o teu coração. Não saia daí. Com fé é possível. Através da Bíblia Sagrada, podemos extrair mensagens incríveis. Porém, a mensagem da cruz é a palavra mais poderosa que qualquer pastor possa pregar, pois é a mensagem que traz salvação. O apóstolo Paulo lembrou muito bem ao afirmar que essa mensagem é loucura para os que não creem, pois como é possível alguém que morreu de forma humilhante na cruz ter o poder de salvar a humanidade? Como pode o maior símbolo de maldição hoje ser o maior símbolo da libertação? Os pensamentos do nosso Deus vão muito além dos nossos, e Deus usou as coisas loucas para confundir as sábias. Vamos ler em 1 Coríntios 1:19, o texto bíblico nos diz assim: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que me deixa impressionado com a mensagem da cruz é que em todo o Antigo Testamento ela já vinha sendo pregada de forma simbólica. O profeta Isaías profetizou a respeito da agonia do Salvador, ou seja, já estava tudo profetizado a respeito de Jesus, porém o mais impressionante é que Jesus foi rejeitado e crucificado pelos religiosos da época, aqueles que mais conheciam as Escrituras. Como pode os teólogos da época, que conheciam as profecias, não reconhecerem que Jesus era o Messias? Consideravam-se tão sábios que foram confundidos com sua própria sabedoria. Não conseguiram identificar a maior profecia que já vinha sendo feita desde Gênesis. Se você olhar os 4 evangelhos, a maioria das pessoas que receberam Jesus eram pessoas humildes, sem muito conhecimento, mas que entenderam a loucura da pregação. E nós, quantas vezes não reconhecemos a Deus por não entendermos suas ações, queremos ficar pedindo sinais e tentar entender de forma lógica. O sacrifício de Jesus na cruz não tem lógica, pois não existe lógica humana para alguém deixar seu trono, vir a este mundo morrer por um povo que ainda era pecador. Isso é loucura. E é através dessa loucura que Deus decidiu salvar o mundo. Realmente poucas pessoas entendem a mensagem da cruz. Poucos entendem o porquê do sacrifício de Jesus, que tudo aconteceu assim para que nós não precisássemos ser crucificados naquela cruz. Queremos muitas vezes nos passar por sábios e aí somos confundidos em nossa própria sabedoria. Que possamos passar adiante, dia após dia, essa loucura, não importando o que irão achar disso. O fato é que Jesus morreu numa cruz de forma humilhante, sim, mas ao 3º dia ele ressuscitou e hoje está sobre um trono de glória, e todos quantos o aceitarem têm a vida eterna. Não sei se você concorda comigo, mas que ironia é ver o Rei dos Reis sendo traído, negado, açoitado e zombado. Acima de sua cabeça estava escrito: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Pessoas passavam ao seu lado e riam dele. Gritavam para que ele salvasse a si mesmo. Quanta ironia! Toda a dor e tristeza que Jesus sentia eram vistas através de seu olhar, de sua fraqueza, de sua pele cortada e dilacerada.
Seu suor transformou-se em sangue. O dia se fez noite e toda a terra viu-se em trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Os pecados de todos os habitantes da terra encontravam-se sobre Jesus. Por um momento, os nossos pecados afastaram Jesus do Pai, de modo que ele sentiu-se desamparado por Deus. O que afastava Jesus de Deus naquele dia não era seu próprio pecado, pois ele era santo, mas era o meu e o seu pecado que prendia Jesus naquela cruz. Eram os pecados de toda a terra que o afastavam do Pai. Quando Jesus entrega seu Espírito a Deus, para muitos, este é o final da história. Veem a mensagem da cruz como mensagem de medo, fraqueza, traição, dor e derrota. Mas para mim e para todo aquele que crê, a história continua. A cruz não é o final da história, e sim o começo da eternidade, ao lado daquele que, por tanto nos amar, levou sobre si as nossas dores e foi castigado para que hoje a sua paz esteja sobre nós. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e os mesmos guardas que zombaram dele no dia da crucificação agora estavam tremendo de medo diante de sua grandeza e majestade. Eis aqui a verdadeira mensagem da cruz: amor, superação, liberdade, humildade, salvação, eternidade, santidade, obediência, reverência, oração, adoração, perdão, misericórdia, alegria, paz, unidade e entrega. Jesus se entregou em nosso lugar para que nós pudéssemos desfrutar tudo isso ao seu lado para sempre. Que possamos honrar dia após dia o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele sofreu tudo isso por mim e por você, e é somente por isso que hoje nós podemos desfrutar do amor e do cuidado de Deus, tendo livre acesso ao coração do Pai. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Me diga com sinceridade, o que significa a cruz de Cristo para você? Você compreende realmente a mensagem da cruz? Ela ocupa seu pensamento em alguma parte do dia? A sombra da cruz estendeu-se do Éden perdido ao Calvário. Ela era vista nos cordeiros imolados da era patriarcal e nos serviços do santuário hebreu. Os sacrifícios de animais apontavam para a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. Muito cedo em sua vida, Jesus entendeu que aqueles sacrifícios simbolizavam a sua morte. Durante o seu breve ministério de 3 anos e meio, Jesus revelou aos seus discípulos que deveria padecer e ser morto. Toda a obra que Cristo fez, ensinando e curando, ele fez com a consciência de que viera ao mundo para o supremo fim de morrer pela humanidade. Chegou por fim a grande hora. Jesus se dirige para Jerusalém, come a Páscoa com seus discípulos, institui a Santa Ceia, discorre sobre importantes temas e então, com alguns discípulos, entra no horto do Getsêmani. Naquele lugar tranquilo, ele contemplaria o preço a ser pago pela redenção da humanidade. A Bíblia revela que 3 vezes Jesus orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. O Salvador sofre intensamente. A agonia domina e faz o seu suor se tornar como gotas de sangue. Ali mesmo, no jardim, Jesus é preso e levado aos dirigentes religiosos que, numa farsa de julgamento, o condenam à morte. Então ele é conduzido ao Calvário, pregado numa cruz e levantado entre salteadores.
Que quadro impressionante! O inocente Filho de Deus sofrendo num madeiro entre criminosos comuns. A própria natureza simpatiza com seu autor. O sol se recusa a brilhar e densas trevas cobrem a terra. No auge do seu sofrimento, o Salvador exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Esse brado de Jesus vem de sentir-se abandonado por Deus. Durante aquelas negras horas na cruz, Jesus se fizera pecado. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus assumia a culpa do mundo, os pecados de toda a humanidade em todos os tempos, incluindo os teus pecados e os meus pecados também. A Bíblia declara: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E em 1 Pedro 2:24, a palavra do Senhor nos diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Esta é a mais tremenda experiência em que pode sobrevir a um ser humano: o afastamento da presença de Deus. A consciência de separação do Pai e o senso do abandono envolveram Jesus em densas trevas. Essa dor moral em muito excedia o seu sofrimento físico e provocou a morte de Jesus. E isso ele fez voluntariamente. Não porque os líderes religiosos quisessem, não porque o forçaram. Quando Pedro usou a espada para defendê-lo lá no Getsêmani, Jesus o repreendeu com as palavras: acaso pensas que não poderia rogar ao meu Pai e ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Poderosos anjos de Deus, milhares deles, estariam ao seu lado para o defender se o quisesse. Mas por sua livre escolha, Jesus se deixou prender e amarrar e maltratar. Deixou-se pregar a cruz, na qual morreu pelo pecador, por mim e por você. Foi por amor que Jesus tudo sofreu. O amor de Jesus transcende o nosso entendimento. Nós amamos os que nos amam. Ele amou seus inimigos. Em Romanos 5:8, a palavra de Deus nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, Jesus de fato pagou a pena dos nossos pecados. E se aceitarmos o que ele fez, se o aceitarmos como Salvador pessoal, Deus nos perdoa e nos salva. Mas a cruz é mais que isto. Ela é o supremo argumento de Deus para que confiemos nele e para que voltemos a ele. Toda a história sagrada é a história do amor de Deus para com seus filhos. Mas na cruz, esse amor se sublima. O Calvário foi em nosso benefício. A morte de Jesus não deve ser encarada como um mero acontecimento histórico. Não deve ser usada simplesmente para ser conservado nos livros e lembrado uma vez por ano. Não. Sua morte deve ser comemorada a cada dia pelos que amam o Salvador. Pode ser exatamente hoje o momento para você compreender que através da cruz de Cristo nossos pecados foram expiados e a porta do céu foi aberta para você e para mim. Se você fosse o único habitante da terra, Jesus morreria, faria tal sacrifício de amor, mesmo que fosse somente por você. Eu desejo convidá-lo agora para entregar a sua vida a Jesus como um gesto de amor. Dê a Cristo hoje o seu coração e ele verá que o seu sacrifício não foi em vão. Este é o verdadeiro significado da cruz do Calvário.
É a mensagem da cruz transformando pessoas, gerando vida eterna. Grave isso. Deus ama você. Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo nas nuvens, mas revelou esse amor na cruz do seu Filho. E isso é a Bíblia que nos diz. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é tão especial para Deus que Ele amou você de tal maneira que deu tudo, deu a si mesmo, deu o seu único Filho. Sinta-se amado, abraçado. Através da cruz de Cristo, ouça o chamado para uma nova vida. Amém? Eu prego essa mensagem com convicção, porque com fé é possível. Vamos orar? Querido Deus, nós pregamos a Tua palavra sobre a maior mensagem de amor, a cruz do Calvário, a cruz do Salvador, a cruz aonde o Senhor carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Senhor maravilhoso, nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti e nesta hora entregamos tudo aos Teus cuidados. É aos pés da cruz que nós encontramos o abrigo, o refrigério e o perdão. Nós oramos Te agradecendo, pois através da morte na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso para pedirmos, para sentirmos o Teu amor e para recebermos vida eterna, vida abundante. Obrigado, Senhor. Nós confiamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o seu carinho, agradecemos a todos os telespectadores que estão orando por toda a equipe do programa Com Fé é Possível. Deus te abençoe, Deus te fortaleça sempre. Convidamos também a todos que quiserem participar conosco, através dos cultos que acontecem nas quintas e domingos, no auditório da Igreja ao Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim, Rua Sidney Guerra 915, saída para Gaurama. Deus te abençoe, Deus te fortaleça a cada dia e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre presente no seu coração. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Xiii, o posto que você abastece tá ficando assim? Está na hora de você conhecer um verdadeiro posto de serviços. Nos Postos Fênix você tem profissionais especializados que vão cuidar do seu carro do jeitinho que ele merece. Sem contar na qualidade do combustível Shell V-Power. Você roda mais e paga menos. Ah, e a cada R$200 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. Postos Fênix, na Rua Alemanha e Rua Espírito Santo, esquina com a Avenida 7. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.